ele, vamos dizer assim, é eterno, para todos. Tá? Eu te diria que a gente separar o desenvolvimento mediúnico do nosso desenvolvimento como ser humano é um erro. Porque da mesma forma que cada dia na nossa vida a gente vai amadurecendo, aprendendo, tendo experiências, ganhando conhecimento, da mesma forma dentro da mediunidade, o nosso desenvolvimento vai evoluir também dessa mesma forma. A cada dia a gente vai amadurecer um pouco mais, aprender uma coisa nova. E o nosso desenvolvimento mediúnico, foi o que eu falei na semana passada, na aula passada, não tem chefe de terreiro que desenvolva médium, não tem entidade que desenvolva médium, que tenha um médium interessado no seu desenvolvimento. Ninguém vai mudar isso, porque o que a gente viu na última aula, 3 coisas são necessárias para o desenvolvimento mediúnico. A pessoa nascer com o corpo físico preparado para o trabalho mediúnico, ou seja, dentro do planejamento reencarnatório daquele espírito, houve a necessidade de que ele viesse com o dom da mediunidade como uma forma de resgate, né? Então, o corpo físico dele, na pineal, em outras situações, que eu até citei o livro do André Luiz, esse corpo vai estar preparado para isso. Esse corpo já tem tudo o que ele precisa, não há necessidade de desenvolver o dom do corpo. O corpo tem o aparelhamento necessário para isso. A segunda coisa que precisa fazer parte do desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento da percepção. Aí é o médium que precisa trabalhar essa percepção. Tá? Porque o dom mediúnico ele já tem. O corpo físico preparado para o dom mediúnico ele já tem. O que ele precisa é preparar, evoluir e desenvolver a sua percepção. Até citei o caso. O cara que vai para ouvir uma orquestra sinfônica tocar. Se ele tem um ouvido treinado, ele distingue o que é o violino, o oboé, a flauta, a viola. Ele consegue distinguir o som e a tonalidade de cada um dos instrumentos que está tocando. Ele sabe dizer se está tocando bem ou não. Aquele que não tem um ouvido treinado, ele vai ouvir o conjunto, mas ele não vai conseguir destacar o detalhe. A mesma coisa é a percepção do médium. Quanto mais ele estuda, quanto mais ele se desenvolve nesse estudo e no trabalho, maior vai ser a percepção dele. Com maior facilidade ele vai perceber os guias espirituais ao lado, os obsessores ao lado, os mistificadores ao lado. Tá? E a terceira coisa que ele precisa desenvolver é a sintonia. Mas a sintonia não se desenvolve incorporando no terreiro. A sintonia se desenvolve com mudança moral, com reforma moral, com reforma íntima. Aí você tem uma sintonia melhor. Quanto melhor você for como pessoa, melhor a tua sintonia com as entidades de frequência mais elevada. Quanto mais densa for a tua vibração, melhor a tua sintonia com aquelas entidades de vibração mais densa. Tá certo? Então, o médium ele precisa ser responsável por seu desenvolvimento. Não tem chefe de terreiro que vá desenvolver médium, não tem guia que vai desenvolver médium. Ele tem que ter a mediunidade de berço, vamos dizer assim, já prevista dentro do seu planejamento reencarnatório, o corpo físico adequado para isso. Ele tem que ter o seu interesse em desenvolver a sua percepção e tem que ter o seu interesse em se reformar intimamente para que possa ser um bom instrumento de trabalho para a mediunidade. Então, o desenvolvimento está ali, lado a lado, misturado com o nosso crescimento, com a nossa transformação como pessoa. Não dá para separar as duas coisas. O grande erro que eu vejo muitas vezes é justamente esse, quando as pessoas tentam separar isso. E principalmente tentam transferir a responsabilidade para o dirigente do terreiro, para o guia do terreiro, ou para o seu próprio guia, né? Porque transfere a responsabilidade e fica tranquilo. Então é aquele médium que na sessão de desenvolvimento incorpora todos os orixás, incorpora todas as entidades e não consegue sair do desenvolvimento, porque ele não se esforça por sair do desenvolvimento.